Queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo número 7. Nós vamos ler do verso 11 até o verso número 19. Nós vamos, nessa noite, refletir sobre este encontro de Jesus com uma viúva que estava indo sepultar o seu único filho. E a partir dessa experiência, extrair 4 lições que podem também nos acompanhar no nosso cotidiano. Jesus nos ajuda no cotidiano da vida, no dia a dia. Nós temos que ter, meus irmãos, esta perspectiva, essa certeza. Jesus, Ele nos ajuda no dia a dia. Jesus não é só para os momentos especiais, não é só para os fins de semana, não é só para as horas mais duras, mas Ele pode estar conosco, nos auxiliando, nos exortando, nos abençoando em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Diz o texto da palavra de Deus, Lucas, capítulo número 7, versículo 11. Não passou muito tempo depois disso, e Jesus foi com os seus discípulos à aldeia de Naim, sendo acompanhados pela grande multidão de sempre. Quando ele, Jesus, se aproximou do portão da aldeia, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de sua mãe viúva. E grande multidão da aldeia estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele se encheu de compaixão. Não chores, disse. E indo até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. Jovem, disse ele, volte a viver novamente. E então o rapaz sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um poderoso profeta levantou-se entre nós, e vimos a mão de Deus agindo hoje. A mão de Deus está aqui. A mão de Deus estava agindo naquela situação. E o verso 17: a notícia que ele havia feito naquele dia correu toda a Judéia, de ponta a ponta, e passou até mesmo aquelas fronteiras. Queridos, a vida reserva para nós situações muito diversas, situações variadas. A vida reserva para nós momentos alegres, momentos de alegria, de sorriso. Mas esta mesma vida reserva para nós momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de angústia. E é interessante que aqueles elementos que produzem para nós a alegria, o contentamento, o prazer, quase que invariavelmente são os mesmos elementos que vão promover a tristeza, a dor, o choro, a frustração. Se você pegar, por exemplo, o relacionamento conjugal, quem é casado? O casamento proporciona muitas alegrias. O casamento proporciona momentos de prazer, de contentamento, de satisfação, momentos preciosos, agradáveis, quando tudo vai bem. Porque quando o caldo entorna, esse mesmo ambiente, esse mesmo relacionamento produz tristeza, produz choro, produz angústia, gera feridas, mágoas. Então percebe que a mesma realidade do nosso dia a dia, ela pode apontar para coisas boas, mas ela também pode reservar e apresentar situações diversas. Se você pegar filhos, por exemplo, o que mais pode trazer alegria para os pais do que os filhos? O que mais pode gerar, irmãos, para nós, pais, alegria do que os nossos filhos? Eles mudam, eles transformam, eles impactam a nossa vida. E a gente se alegra com eles.
com as conquistas, com as realizações, com as graças que eles fazem. Um caroço de manga vira, um momento de alegria, é o primeiro passo, é o gatinhar, as palavras. Mas o mesmo filho vai trazer decepção para o pai. O mesmo filho vai deixar o pai noites acordados. O mesmo filho vai trazer sofrimento para aquele pai e para aquela mãe. E assim a gente poderia trazer muitos outros elementos para ilustrar essa questão de que a vida reserva essas situações. Momentos bons, momentos ruins, momentos agradáveis, momentos alegres. Mas dentro desse contexto, queridos, as escolhas que nós fazemos, elas são determinantes. Para alegria ou para tristeza. As escolhas, elas vão determinar se nós vamos sorrir, se nós vamos chorar. Em muitas dessas realidades do cotidiano está o peso das nossas escolhas e das nossas decisões. O texto fala que Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim. O texto é conhecido como a viúva de Naim. E Naim não era o marido morto, o defunto da mulher. Muita gente acaba confundindo, a história, a viúva de Naim, achando que o esposo dela falecido se chamava Naim. Naim era a cidade, a vila, o lugar onde ela morava. E o texto fala que Jesus estava entrando nessa cidade, nesta vila. E o verso 12 fala que essa mulher saía da vila para sepultar o seu filho. O que significa a palavra Naim? Esse sentido, esse significado, ele vai ser muito importante no desenrolar desse texto e dessa aplicação. Naim significa formosura. Naim pode significar, meus irmãos, pasto, habitação do pastor, morada, um lugar de refúgio, um lugar de provisão. Então o texto fala que Jesus entrava nesse lugar de refúgio, de provisão, de morada, de sustento, de pasto, de fartura. E o texto diz que a mulher saía desse ambiente, desse lugar e desse contexto. Isso é muito importante para nós aplicarmos alguns princípios deste texto da palavra de Deus. Essa viúva não estava vivendo a formosura do lugar. Essa viúva não estava vivendo o refúgio. Essa viúva não estava experimentando a provisão daquele lugar. Porque ela estava saindo sepultar o seu único filho num cortejo de tristeza, de dor e de lágrimas. Nessa história, queridos, nós vamos tirar 4 lições para as nossas vidas. E a primeira delas, se você quiser anotar aí no seu rascunho, é importante nós, no nosso cotidiano, é importante nós, no nosso dia a dia, é importante nesse cotidiano diário, nós identificarmos em qual multidão nós estamos caminhando. Ou é importante nós estarmos na multidão certa. É importante nós estarmos no grupo certo, com as pessoas certas. Verso número 11. Passou um tempo depois, Jesus foi com os discípulos à aldeia de Naim, sendo acompanhado pela grande multidão de sempre. E essa é a primeira multidão que o texto nos apresenta. Era a multidão que acompanhava Jesus. Era a multidão que entrava na cidade de Naim. Era a multidão que acompanhava o Senhor, o Salvador, o Messias, o Rei, o Provedor. E ele levava essas pessoas para dentro da cidade de Naim, levava para o lugar de provisão, para a pastagem, para o aprisco, para o descanso. Jesus, como o bom pastor, segundo João capítulo 10, conduzia aquela multidão para um lugar de refúgio, um lugar de refrigério, um lugar de alegria, um lugar de contentamento. Então essa era a primeira multidão. E nós podemos chamar essa multidão do cortejo da vitória, porque eles acompanhavam o Senhor, eles festejavam, eles se alegravam, eles jubilavam.
E o pastor Cláudio Duarte faz um comentário sobre esse texto, dizendo que nessa multidão tinha todo tipo de gente. Tinha pessoas comprometidas com Jesus, tinham pessoas que estavam lá apenas de curioso, tinham pessoas que estavam lá para achar algum defeito e entregar Jesus para a morte, tinha nessa multidão pessoas invejosas. Então ele fala que havia nessa multidão todo tipo de pessoa. E de fato é assim mesmo, meus irmãos, porque nesse aglomerado de pessoas que acompanhava Jesus, não era todo mundo discípulo. Não eram todos comprometidos com Jesus, não eram todos de fato que estavam ali amando a Jesus e buscando a Jesus pelo que ele era. Era uma multidão, e no meio da multidão muitas pessoas se escondem, no meio da multidão muitas pessoas entram, sem saber talvez o que está acontecendo naquela multidão. Mas apesar disso, essa era a multidão certa. Esse era o grupo certo, esse era o lugar onde as pessoas deveriam estar. Porque quem está andando com Jesus, quem está caminhando com Jesus, pode estar seguro que Jesus vai conduzir para o melhor lugar, para o melhor final, para a melhor realidade que a gente possa experimentar. Então, quando nós identificamos a multidão que acompanhava Jesus, é natural, meus irmãos, que nós também devamos refletir: eu estou acompanhando a Jesus? Eu estou seguindo a Jesus? Eu estou na multidão certa? Porque o verso 12, ele apresenta para nós uma outra multidão. Versículo 12 diz que quando se aproximou da aldeia, estava saindo o enterro, e o final do versículo 12 diz: e grande multidão da aldeia estava com ela. Estava com quem? Com aquela mulher. Estava acompanhando aquela situação. E não há dúvida, meus irmãos, que essa multidão era a multidão errada. Por quê? Porque essa multidão acompanhava quem? O defunto. Essa multidão acompanhava quem? A viúva, o cortejo da morte. O que essa multidão estava desfrutando? Tristeza, choro, lamento, angústia. Essa multidão estava triste, e ela estava caminhando simbolicamente para a morte, ou para o lugar de morte. Eles estavam indo sepultar aquele jovem falecido. E quando eles se dirigem para o lugar de sepultamento, nós temos que entender que eles estavam caminhando justamente para essa direção onde não há esperança, onde não há certeza, onde não há nada de bom para nós. Contrário da multidão que acompanhava Jesus, que entrava no lugar de provisão, naim, fartura, formosura, graça, paz, essa multidão agora acompanha o defunto, e eles vão em lamento, em dor, em choro, para o lugar de tristeza, para o lugar de morte. Em qual multidão nós temos caminhado, queridos? Com qual grupo nós temos andado? Nós estamos caminhando com o grupo certo? Aquele grupo que está alegre, que está jubilando, que está feliz, que está acompanhando o Messias, que está caminhando para o céu, que está indo para a terra prometida, que está esperando as bênçãos, as promessas do Senhor para nós? Ou nós estamos caminhando junto com essa multidão da derrota, esse cortejo que caminha para a morte, para a dor, para a frustração, para a fadiga? Primeira lição para a nossa vida é nós fazermos essa reflexão: em qual grupo, qual multidão nós estamos caminhando? E é interessante que quando os dois cortejos se encontram, quando as duas multidões se encontram, qual que prevalece? Qual multidão prevalece quando há esse encontro? É lógico que vai prevalecer a multidão que andava com Jesus, porque Jesus é aquele que tem o poder e a autoridade. Jesus muda o ambiente daquela multidão que estava caminhando para sepultar aquele jovem. Jesus ressuscita aquele menino, consola o coração daquela mulher, e agora então todos eles voltam, entram para a cidade de Naim. Por isso, meus amados, que embora nós possamos, talvez nós andemos com a multidão errada, ainda há tempo de nós mudar o curso da nossa vida. Ainda há tempo de nós pararmos e refletirmos e deixar Jesus mudar essa realidade. E aí, numa ação de conversão, de transformação, poder se agrupar a multidão certa.
Porque se nós continuarmos caminhando com a multidão errada, aonde é que nós vamos parar? Se nós continuarmos andando com a multidão errada, aonde isso vai dar? Se nós continuarmos caminhando com aquele grupo derrotado, aquele grupo que está lamentando, aquele grupo de tristeza, aquele grupo que não tem nenhuma perspectiva, quem vai mudar essa realidade? É por isso que nós precisamos nos encontrar com Jesus, para que Ele possa mudar essa realidade nas nossas vidas. Qual multidão, queridos? Qual que é o cortejo que nós estamos seguindo? Primeira lição que a gente precisa aprender sobre esse texto. Segunda verdade, segunda lição, verso número 13. O texto diz, no verso número 13, que quando Jesus viu aquela mãe, aquela mulher, quando Jesus chega diante daquele grupo, Ele enche-se de compaixão. E Ele fala para aquela mãe, não chore. Irmãos, quem poderia dizer para aquela mãe não chore, senão Jesus? Porque era natural que aquela mãe chorasse a perca do filho. É natural que quando a gente perde alguém querido, a gente chore, a gente lamente. Mas Jesus era aquele que poderia consolar ela com essas palavras: não chore, não se desespere, não se angustie, eu posso mudar a sua vida. E nesse encontro dessa mulher com Jesus, nós vemos aqui uma questão que é importante para nós, no nosso dia a dia, é enfrentar as realidades. É enfrentar as realidades que a vida nos apresenta. Pare um pouquinho, meu irmão, e reflita sobre a condição dessa mulher. Veja a condição dessa mulher. Ela está chorando aqui quem? O seu filho. Ela está chorando a perca de um filho, mas não era um filho, era o único filho dessa mulher. Então ela estava vivendo aqui a dor, o desespero de perder o único fio de esperança, de alegria que ela tinha, aquele filho. Existe realidade mais dura do que essa para uma mãe, para um pai, chorar a perca de um filho? Esse filho que deu para ela com certeza muitas alegrias, que trouxe orgulho, que fez ela se sentir bem, afinal de contas ela gerou filho. E agora então ela tem que lamentar essa realidade, dura realidade de chorar a perca daquele filho. Mas a vida para essa mulher não foi muito fácil, não foi a primeira decepção e o primeiro choro dela. Por quê? Porque o texto vai dizer que ela era viúva. Então ela já havia chorado anteriormente a dor de perder o marido. Ela já havia passado por esse choque, por essa dura realidade, chorar, enterrar o próprio marido. Aquele casamento que trouxe alegria, satisfação, agora gerou para ela dor, porque o marido morreu e naturalmente ela se entristece com isso. E agora ela tem que viver sozinha, essa situação conjugal, várias situações, como viúva, sustento dela, sustento do seu filho. Então essa mulher sofreu essa dura realidade da vida. Mas talvez não foi o último choro dela, o choro do marido que faleceu. Porque o texto fala que esse filho era único. E naquele contexto social, irmãos, para a mulher, quanto mais filho, mais próspera ela era. Quanto mais filhos, mais abençoada ela era. Quanto mais filho ela gerava, a ideia era que maior estava a bênção de Deus sobre a vida da mulher quando ela gerava muitos filhos. Mas o texto fala que ela gerou apenas um, e com certeza isso também trouxe motivos de tristeza para o coração daquela mãe. Então ela chora o marido que morre, ela chora não gerar outros filhos, ela tem que enfrentar a dura realidade de trazer sustento, de trazer alimento para a sua casa. Nós temos no Antigo Testamento algumas ilustrações de viúvas que tinham filhos e as dificuldades de manter esses filhos.
aquela viúva que Eliseu acaba multiplicando o azeite, aquela viúva que Elias vai lá e manda fazer um pãozinho. A realidade, irmãos, naquele contexto, para a viúva era muito duro. Não havia pensão do INSS todo mês para ela poder ter o dinheiro para comprar alimento para o seu filho. Então essa mulher enfrentou as duras realidades da vida. Mas agora, a maior talvez delas é a perca do filho, e ela vai ter que enfrentar mais essa dor, mais essa decepção. Mas agora é diferente. Por que é diferente? Porque agora ela se encontrou com Jesus. Ela perdeu o filho dela, Jesus não estava lá. Quando o marido faleceu, Jesus não estava lá. Quando ela tinha que correr atrás do sustento, Jesus não estava junto com ela. Mas agora não. Agora essa realidade dura pode ser vivida de uma maneira menos danosa, menos cruel para ela, porque agora ela se encontrou com Jesus. E Jesus então olha para aquela mãe com compaixão, fala: não chore. E aí Jesus então vai até o caixão, toca o esquife, em algumas traduções. E esquife não era um instrumento musical. Muitas pessoas lendo esse texto entendem que esquife era um instrumento musical. Jesus chegou e tocou no esquife e o jovem ressuscitou. Eu já ouvi isso. Esquife era o lugar onde o jovem estava deitado. Jesus toca, Jesus dá uma palavra de ordem, aquele jovem volta à vida. E agora então aquela dor, aquela tristeza são diminuídos. Agora ela não precisa mais chorar o filho que havia morrido. Agora ela pode acompanhar Jesus. Agora ela pode andar com o seu filho e ter a sua alegria restaurada na sua vida. Quantos de nós, meus irmãos, nos sentimos sozinhos? Quantos de nós não estamos vivendo nesse momento dores? Quantos de nós não estamos chorando alguma realidade dura na nossa vida? Quantos de nós não estamos agora amargando algo no nosso coração? Quantos de nós não estamos lamentando talvez há dias, há semanas, há meses, dores, angústias profundas, percas, lamentações, frustrações, decepções que a vida proporciona? Mas o que nós vamos fazer com essas realidades? Vamos pular de um penhasco? Vamos tirar a nossa vida para parar de sofrer? Não. Com Jesus nós vamos enfrentar essas realidades. Com Jesus nós vamos ter força. Com Jesus nós vamos poder caminhar à frente. Com Jesus nós vamos poder superar essas adversidades que a vida apresenta. Jesus mudou a história dessa mulher. Precisamos saber que com Cristo nós nunca vamos estar só. Nunca vamos estar desamparados, nunca nós vamos estar sozinhos, sem ninguém que pode nos ajudar e nos abençoar. Cristo será sempre, meus irmãos, a nossa companhia. Amém? Verso 14, verso 15. Nós vemos aqui uma terceira lição a partir dessa história. E essa lição ela é mais pessoal, ela é mais íntima. E talvez ela se torna a situação mais difícil para nós. O texto diz no verso 14, no verso 15, que Jesus foi até o caixão e tocou nele. Os carregadores pararam. Jovem, disse ele, volte a viver novamente. Então o rapaz se sentou, começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou à sua mãe. Qual que é a terceira lição que nós podemos aprender? No nosso dia a dia, queridos, no nosso cotidiano, é importante deixar Jesus tocar a raiz do problema. Jesus tocar exatamente onde está o lugar de choro, de lamento, de dor, de decepção e de tristeza. O texto fala que primeiramente Jesus se dirige à mãe, dá uma palavra de consolo para ela, dizendo: não chores, aquiete o seu coração, fique tranquila, descanse, tenha fé, creia, não se desespere. Então Jesus fala à mãe, tranquilizando ela. Mas aí, meus irmãos, qual que era a raiz do choro daquela mãe?
Qual que era a raiz da decepção, da frustração dela? O problema não era com ela. A raiz de tudo aquilo estava lá, deitado naquele caixão, deitado naquele esquife. O centro do problema que ela vivia agora, desse cotidiano de dor, era o filho morto lá no caixão. E é por isso então que Jesus vai até o caixão e toca. Isso, meus irmãos, é algo interessante, porque ninguém poderia tocar no caixão, porque ao tocar no caixão ficaria impuro, segundo a lei judaica. Então as pessoas, exceto aqueles que estavam carregando o defunto, não tinha como o defunto ir sozinho para o cemitério, alguém tinha que conduzir ele, mas aquelas pessoas que estavam carregando sabiam que ficariam impuras, teriam que fazer a cerimônia de purificação. Mas Jesus, como sendo Filho de Deus, o autor da vida, ele não se importa com o que as pessoas iam pensar sobre ele, se ele ia ficar impuro cerimonialmente. Ele precisava chegar e tocar lá na raiz do problema, e a raiz do problema era o defunto. Então ele agora se aproxima, ele toca, e ele lança uma palavra agora para o jovem morto: jovem, levante-se. Será que Jesus não poderia fazer isso de longe? Jesus não poderia simplesmente dar uma ordem para aquele jovem, falar: jovem, levante daí, vai, abraça sua mãe, sem precisar Jesus tocar no caixão? Claro que Jesus podia. Jesus curou pessoas à distância, Jesus deu ordens à distância, e as pessoas ficaram curadas. A filha de Jairo, por exemplo, é algo que ilustra isso. Mas aqui, irmãos, tem algo para a gente refletir. Jesus pode transformar de longe, Jesus pode curar de longe, mas Jesus não abre mão da proximidade, da intimidade. Jesus não abre mão de estar junto, de estar o mais próximo possível. Então nós podemos no nosso cotidiano ficar longe de Jesus, manter uma distância boa, agradável para nós de Jesus, para que Ele de fato não conheça, se bem que Ele conhece, mas para que Ele não de fato precise chegar o mais próximo e conhecer talvez aquilo que nós estamos tentando esconder de Jesus. Aquele famoso quartinho que nós sempre falamos na nossa vida, que fica fechado às 7 chaves, e nem Jesus tem autorização para entrar lá dentro. Jesus, ele pode de longe abençoar a sua e a minha vida, mas ele não abre mão da intimidade, de estar junto, de estar próximo. E quanto mais próximo, meus irmãos, mais nós vamos ter que nos revelar para Jesus. Quanto mais próximo, mais Ele vai conhecendo, e mais nós vamos ter que ir admitindo, confessando, entregando a Ele essas situações. Então nós precisamos no nosso cotidiano deixar Jesus tocar a raiz do problema. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, nós temos que confessar para Ele, nós temos que ser sinceros com Ele e dizer: Jesus, o problema é aqui. Eu admito, eu confesso, eu entrego, a situação que está emperrando a minha vida é essa, é esse ponto. Toque aqui, Jesus. Mas quando nós fazemos esse pacto com Jesus, irmãos, isso vai trazer desconforto, vai trazer dor, vai trazer situações difíceis para nós. Porque para Jesus tocar na raiz do problema e transformar a nossa vida, isso gera desconforto natural. E às vezes nós não estamos preparados para isso, ou nós não queremos passar por esse desconforto. Nós queremos manter o nosso padrão, o nosso estilo, a nossa conduta, a nossa realidade de vida. E aí nós não autorizamos Jesus chegar e tocar lá onde precisa ser transformado. Enquanto não fizermos isso, nós vamos poder colher mais tristeza, mais frustração, mais decepção que nós já tenhamos conhecido ou colhido até agora. Deixe Jesus tocar a sua vida. Pare de fugir do amor de Jesus. E a última lição, queridos, está no verso 16 e no verso 17. O verso 16 e verso 17 diz que todos ficaram com medo. Depois falaram que um grande profeta se levantou. Eles viram a mão de Deus.
E aí no verso 17 o texto fala: a notícia do que ele havia feito naquele dia correu toda a Judéia de ponta a ponta e passou mesmo até as fronteiras. No nosso cotidiano, queridos, no nosso dia a dia, Jesus quer nos ajudar também a propagar o poder dele através do nosso testemunho. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos que aproveitar as oportunidades para que a notícia daquilo que Jesus fez na minha vida, daquilo que Jesus está fazendo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, seja propagada, seja anunciada. Aquela multidão que presenciou aquele momento não calou seus lábios, não negligenciou aquele fato. Eles começaram agora a espalhar essa notícia para todo mundo, testemunhando o poder de Deus que eles presenciaram. Diante disso, à porta da cidade, o primeiro sentimento foi medo, mas depois o medo foi transformado em louvor, em gratidão. E aí então, o louvor e gratidão abriu as portas para o testemunho, assumir publicamente a fé, convidar outros para poder conhecer a esse Jesus. Amados, quanto tempo faz que nós não testemunhamos com qualidade de Jesus para as outras pessoas? Quanto tempo nós, como discípulos, que experimentamos o poder de Deus, não temos aberto os nossos lábios de uma maneira com qualidade, de maneira ousada, para poder dizer para as pessoas: olha, Jesus fez um milagre na minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha casa. Nós precisamos romper esse medo, esse tabu, essa barreira de compartilhar Jesus para com as outras pessoas. Nós precisamos, irmãos, urgentemente nos dispor a essa vida de testemunho. Há muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Há muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra, e nós muitas vezes temos nos calados. Quantas vezes guardamos no coração o que era para propagar para as outras pessoas? Quantas vezes nós nos acovardamos quando Deus nos colocou numa oportunidade, diante de uma situação, para testemunhar do nome dele para as outras pessoas? Por isso nós temos que abrir a nossa boca, falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Pastor, mas Deus não tem feito nada na minha vida. Bom, querido, então aí é uma situação que você precisa acertar com Ele. Porque se Deus não tem feito nada na sua vida, algo está errado com Deus, está certo? Não, algo está errado conosco. Se Deus não tem trabalhado na minha vida, se Deus não tem feito nada na minha vida, irmãos, algo está errado comigo. E eu preciso consertar isso com Deus, para que Ele possa fazer, e aí então eu possa propagar. É impossível, queridos, que nós, ao nos encontrar com Jesus, não tenhamos nada para compartilhar com as outras pessoas. Com essa viúva nós aprendemos 4 lições. Estar na multidão certa. Você tem caminhado na multidão certa? Você tem andado junto com as pessoas certas? Você tem estado na presença de Jesus para Ele te alimentar, para Ele te sustentar, para Ele te conduzir para a sua Naim, seu lugar de fartura, formosura, de alimento, de sustento? Devemos enfrentar as realidades da vida. Hoje você pode estar chorando, hoje você pode estar para baixo, hoje você pode querer que se abra diante de você um buraco para você fugir do mundo e da vida. Mas não vai resolver se você fizer isso. É preciso enfrentar, é preciso lutar contra essas situações. É preciso deixar Jesus tocar o problema, abrir o nosso coração, dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, eu estou falhando nisso, eu estou pecando nisso, eu tenho um débito exatamente nesse ponto. Não é fácil para nós partilharmos com Deus os pontos fracos da nossa personalidade. E quando a gente faz isso, aí sim nós vamos começar a ser motivados a testemunhar. Aí sim nós vamos começar a ver
a sentir a experiência de Deus, o agir de Deus, e nós vamos ter o que falar para as outras pessoas. Eu creio, meus irmãos, se nós fizermos isso, o nosso dia a dia pode ser muito melhor. O cotidiano da vida pode ser melhor se Jesus está conosco. Se nós enfrentamos os problemas, se nós testemunhamos, se nós abrimos o nosso coração para Deus. Isso vai mudar com certeza a qualidade da nossa semana, do nosso dia a dia. Não que isso vai evitar as dificuldades, não que isso vai blindar você e nenhum outro problema vai vir sobre a sua vida. Jesus fala que no mundo teremos aflições, então nós vamos enfrentar choro, tristeza, dor, lamento. Mas com Jesus isso pode se tornar algo mais tranquilo para nós. Com Jesus nós vamos poder passar melhor por esses sofrimentos, por essas situações difíceis, que esse cotidiano tão cruelmente às vezes apresenta para nós. Quero que você reflita sobre tudo isso que você ouviu neste momento. Reflita sobre qual multidão, com quem você tem caminhado, qual cortejo tem acompanhado você. Reflita o quanto você tem deixado Jesus tocar de fato no problema, para trazer cura, restauração e santificação sobre a sua vida. Reflita o quanto nós temos falhado, talvez, meus irmãos, com o testemunho, de poder abrir os nossos lábios e proclamar a graça de Deus para as outras pessoas. Como você tem enfrentado a realidade da vida? A realidade agradável é bom, a gente se alegra, nós rimos, nós nos contentamos. As situações agradáveis da vida é bom, a gente fica feliz com elas. Mas principalmente como você tem enfrentado as duras realidades da vida. As percas, as frustrações, as decepções, as mágoas,